Olá, pessoal. Sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. Sejam todos bem-vindos. Uma pergunta que não é nem de um e nem de outro, que é de muita gente. Por que algumas pessoas reprovam 8, 10, 12, 20 vezes no processo de habilitação? Que também poderia ser uma pergunta assim: por que tantas pessoas demoram para tirar a PPD? Por que algumas pessoas têm que reiniciar o processo mais de uma vez? Outros perguntariam: por que essas pessoas não conseguem aprender no mesmo tempo dos outros? Veja só, pessoal, as pessoas são diferentes. Nós temos no processo de habilitação o garotão que acabou de fazer 18 anos, a moça lá que acabou de fazer 18, pessoas de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 anos. Ah, então é a idade? Não necessariamente. A idade é apenas uma variável, mas não quer dizer que ela seja determinante. Eu já vi muita gente de 18, 20 anos reprovar uma pancada de vezes e pessoas com um pouco mais de idade serem aprovadas de primeira, segunda tentativa. Isso não significa muita coisa. As pessoas não são só um número de Renache. E é assim que o processo de habilitação trata essas pessoas. Elas são um número de Renache. O tempo para aprender, ele é muito pouco, muito curto. E para piorar, a parte pedagógica, ela não é valorizada dentro do processo de habilitação. Seja por quem ensina, por quem coordena quem ensina, seja lá em cima, lá no andar de cima, lá na cobertura. Denatran, Contran, os Detrans, o tipo de apoio que se dá ou não se dá aos instrutores, o próprio processo de formação de instrutores, que não evoluiu muito na sua grade, não se moderniza. Tá até se modernizando, trazendo o curso de Libras, isso é muito importante. Mas eu digo na parte pedagógica mesmo, fora essa inovação. Vocês vejam só, tremidinha é uma coisa antiga, daqueles carros carburados muito antigos. A gente já entrou numa nova geração de motores super silenciosos e o pessoal continua ensinando essa tremidinha. A própria baliza, querer colocar a baliza na vaga se orientando pelo volante. Aí o aluno fica aqui contando uma volta, uma volta e meia, uma volta não sei o quê, e ele não olha onde ele tem que olhar, que é no retrovisor. Ou, como é o caso de alguns Detrans, que proíbem de olhar o retrovisor, que é um contrassenso, porque o retrovisor é um equipamento obrigatório. E aí eles ficam dizendo, faz baliza olhando só por dentro. Aí tem um buraco aberto ali, um bueiro aberto, o cara cai dentro. Então tá bom. Continuem desse jeito. Parabéns para vocês. Parabéns. Show. Por isso que o processo tá uma porcaria. É caro, muita gente reprova, dá lucro para um monte de gente a reprovação. Existe uma indústria da corrupção cobrando quebra, profissionais envolvidos até com Detrans cobrando quebra, porque isso dá mais dinheiro, reprovar dá dinheiro. Se as pessoas tivessem uma boa preparação, elas ficariam menos tempo dentro do CFC, conseguiriam fazer o processo em muito menos tempo. Mas tem também aquelas questões ligadas a cada uma das pessoas. Tem pessoas que aprendem mais rápido, tem outras que aprendem um pouquinho mais lento, tem dificuldade. Outra coisa, o Detran de Mato Grosso do Sul tinha começado um programa de alfabetização para os condutores, os candidatos a condutores. Sabe por quê? Porque no nosso país tem uma parcela muito grande de motoristas que são analfabetos funcionais, só sabem escrever o nome. São pessoas que não são plenamente ou minimamente alfabetizadas. E são pessoas que ainda fazem as provas em papel. E elas, ou no computador, que a dificuldade aumenta mais ainda. Nem todo mundo é alfabetizado digital também. E daí o que acontece?
As pessoas não conseguem ler um enunciado de prova, não conseguem compreender o que as alternativas para as questões daquele enunciado pedem. A pessoa se perde, ela não consegue ler, não consegue decifrar as palavras, ela não consegue captar o sentido. Aí esse Detran de Mato Grosso do Sul fez uma espécie de um curso de alfabetização, para que as pessoas aprendessem primeiro, se alfabetizassem primeiro, tivesse conhecimento, conseguisse ler e escrever o suficiente para conseguir fazer a prova teórica. Muita gente esbarra nessa barreira aí, porque tem pouca alfabetização. E nós temos no nosso país uma quantidade enorme de pessoas analfabetas que dirigem há anos sem habilitação. E, inclusive, um caso ficou bem emblemático em São Paulo, com um condutor que dirigia há mais de 20 anos sem habilitação. Provocou um acidente e acabou matando uma família inteira. E ele disse, eu não conseguia passar na prova do Detran. Daí, eu dirijo assim mesmo que eu não posso ficar sem dirigir. Mas muitas pessoas vão reprovar dentro do processo ou vão demorar mais para aprender por uma série de fatores. Existem aqueles fatores pessoais, personalíssimos, ligados à própria pessoa. Por exemplo, ela tem algum tipo de dificuldade, ela pode ter dificuldade emocional, ela pode fazer uso de algum tipo de medicação controlada e contínua que atrapalhe, que deixe ela mais levinha, distraída, tenha dificuldade para manter o raciocínio, com o pensamento confuso, desorientado. Tem remédios muito fortes, pessoal, que provocam mesmo esse tipo de coisa. A pessoa chega na aula aérea, ela não aprende, o instrutor fala, entra aqui, sai ali, ela não consegue. Pessoas que têm fobia social, síndrome do pânico, alguns tipos de depressão profunda, pessoas que têm mais dificuldade para compreender alguma coisa. E como o tempo do processo de habilitação hoje, até a data de hoje, 2018, até esse ano, é muito curto, então é assim, tem que cumprir tabela. Muitas vezes, esse adestramento que eles encontraram aí foi uma forma de, olha, a gente consegue botar o aluno para dentro do processo, trabalha todo mundo dessa forma, todo mundo, como se todo mundo fosse igual, e as pessoas não são, elas são diferentes. Algumas pessoas vão precisar que você explique, demonstre, peça para ela fazer de novo o exercício, mostre para você como ela está fazendo. Vão pedir, vão precisar de mais tempo para poder executar aquilo ali. Terão um pouco mais de lentidão. Isso tem a ver com questões cognitivas, de aprendizagem da própria pessoa. E um instrutor, ele não recebe uma base, ele não é preparado para compreender certas coisas. Aí tem instrutor que tem uma pessoa lá com fobia social, síndrome do pânico, começa a ter um ataque dentro de síndrome do pânico dentro do carro. É horrível, a pessoa fica sufocada, a pessoa fica, ela não consegue respirar, dói o corpo, dói o peito, dói o pulmão, dói tudo que tiver para doer. E a pessoa começa a ter um ataque que muitas vezes, quem não sabe como vai acabar confundindo com um infarto, com qualquer outro tipo de piripaque que pode estar dando em alguém. E aí o que acontece? A pessoa fica sem saber o que fazer, chama a SAMU, chama a ambulância, chama tal. Vocês viram aí, eu até estava muito delicadamente pensando como iria trabalhar esse assunto com vocês. Um rapaz de 18 anos que acabou tendo um infarto enquanto estava fazendo a prova. Aí um monte de gente, meu Deus, eu tenho hipertensão. Eu estou com medo de fazer a prova que eu também vou ter um troço. Não é bem assim, pessoal. A gente vai fazendo uma preparação emocional. E, aliás, esse infarto que esse rapaz teve poderia ter sido por qualquer outro motivo. Vocês já viram aí jogador de futebol com 20, 21 anos morrendo, tendo um infarto dentro do campo, jogando. A gente vive
uma época em que as doenças cardiovasculares se manifestam cada vez mais cedo. Então vocês não devem ficar impressionados com esse tipo de coisa. Ah, eu vou ficar tão nervoso que vou ter um infarto. Não vai, não é assim não. Calma. Isso só reforça a necessidade de uma preparação emocional, de um atendimento emocional aos candidatos. Reforça a necessidade da gente trabalhar as questões pedagógicas, de se rever tudo. Se rever tudo. Colocar mais horas aula para aprender, se bem que o aluno compra aquela carga horária pouca e obrigatória, mas ele não vai para a prova só com aquilo ali, não. O aluno quer aprender. Esse negócio de que tem aluno que só chega aqui e só quer pegar carteira, pode até que ser que tenha mesmo, e existe esse perfil de aluno. Mas, de modo geral, e a maioria, eles querem aprender. Eles não se importam de pagar mais aulas para aprender com segurança. Então, o que a gente precisa melhorar? A gente precisa melhorar a parte pedagógica. Ensinar para o aluno de um jeito que faça sentido. Ensinar primeiro para ele como ele vai usar o volante na sua relação com a roda e a posição da frente do carro e da traseira do carro. Quando o aluno compreende isso, ele não faz mais baliza parado olhando para cá. É lógico que ele vai subir, bater em algum cone se ele errar isso aqui. E ele vai ficar nervoso, não sabe mais quantas voltinhas deu. Não é se guiando pelo volante. Depois sai do CFC, vai querer fazer a mesma coisa adestrada no trânsito e vai dar tudo errado. Vai ser penalizado por isso. Então, pessoal, muitas pessoas reprovam mais vezes porque tem uma baixa autoestima, porque muitas vezes quem está ensinando não tem paciência, ensina a mesma coisa não sei quantas vezes, porque só sabe ensinar daquele jeito, não sabe ensinar de outro que o aluno entenda, ou não tem vontade. Eu fico de cara com o que eu leio nos comentários. A pessoa que está ensinando só fica no celular, xinga quem está aprendendo, sendo que dentro do carro só tem duas pessoas, uma que sabe dirigir e uma que não sabe, e aquela que sabe dirigir xinga a que não sabe. Olha só, está sendo pago para ensinar e acaba xingando o outro. Coloca óculos escuros, boné, cochila durante a aula, deixa o aluno largado. Tem um monte de coisa, tanto dentro do processo de habilitação, quanto depois em treinamentos de habilitados que a gente vê por aí. Muitas coisas estão no canal, não sou eu que estou falando não, está lá no canal, o pessoal está relatando, está abrindo o coração e está dizendo, e está descobrindo por que não acredita em si mesmo. E quando as pessoas começam a assistir esse tipo de vídeo que eu coloco aqui, para dar algum amparo no lado emocional, as pessoas começam a pensar assim, caramba, eu mudei o meu conceito sobre mim mesmo, sobre mim mesma, porque eu achava que o problema estava em mim. Eu achava que era eu que não conseguia aprender. Eu achava que eu era burro, que eu era ignorante, que o cara que me ensinava e que me xingava estava certo. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Cada ser humano é diferente. Algumas pessoas vão aprender mais rápido, outras mais lentamente, mas todas irão aprender. E o diferencial para isso tudo é o modo como estão ensinando. Se estão ensinando de um jeito significativo, se é só decoreba, se é macetinho, se é decorar a partezinha do carro, se é colocar adesivinho do Pato Donald lá para poder... Olha, quando chegar no nariz do pato, você vira, porque daí a bunda do pato vai encostar lá na varetinha lá que fica em cima do cone e é hora de botar o carro para dentro. Pessoal, vamos parar com esse negócio aí que, Alice, você não vive no País das Maravilhas, minha filha. Isso aqui não é país de Alice. E o processo de habilitação não tem isso aí, não. Eu já vi examinador mandar arrancar em cima da hora da prova a tarjetinha que guiava o aluno e ele não sabia o que fazer mais. Ou marcar aqui no banco, o examinador mais gordinho encostou, botou o braço e aí saiu a marcação do aluno dali. E agora? Agora o aluno reprova uma atrás da outra. Porque esse decorebinha só para passar na prova não dá certo o processo de habilitação. E quando eu digo processo de habilitação, um processo é o quê? É o resultado de um sistema e de subsistemas. Qual é o sistema?
Processo de formação de condutores. Qual é o subsistema? Cada um dos seus atores, como cada um trabalha. Denatran, Detran, o diretor-geral da autoescola, o diretor pedagógico da autoescola, o instrutor, o aluno, todo mundo faz parte do processo. Não quer dizer que todas as mazelas do processo de habilitação sejam culpa, entre aspas, ou do instrutor ou do aluno. É um processo. O dia em que a mentalidade de quem está no processo de formação de condutores evoluir ao ponto de reconhecer as responsabilidades de cada um e passarem a se unir para cobrar as responsabilidades dos demais atores do processo de formação, quem sabe a coisa ande. A hora em que eles perceberem que as questões pedagógicas precisam ser voltadas também para aquele aluno de perfil diferente, o mais novinho, 18 anos, adolescente, uma pessoa que já tem lá os seus 60, 70 anos, ela vai precisar de um modo de ensinar diferente, que você tenha mais paciência, que você leve em conta a história de vida dessa pessoa, o perfil dela. Se ela toma algum tipo de medicação que pode atrapalhar na aula, se ela chegou bem. Eu soube de um caso aqui de uma amiga que foi fazer treinamento para habilitado e largou no meio do caminho, não voltou nem para pegar o dinheiro de volta. Ela tinha, naquela noite, estava muito preocupada, noite anterior, muito preocupada com o pai em estado terminal, com câncer, não dormiu nada, ficou cansada, só chorou o dia inteiro, foi para a aula no outro dia e passou por uma sessão de massacre. Mas o que é isso? Como é que pode errar tanto? Não, tu regrediu demais, massacrando o tempo todo. E a pessoa não parou para perguntar o que está acontecendo. Aconteceu alguma coisa contigo? Não era nem para continuar dando aula para uma pessoa assim que ela não vai aprender. Então, existem várias questões. Uma pessoa pode reprovar muitas vezes porque não ensinaram para ela, por exemplo, a como não deixar o carro mais morrer. Fazer o treino para eliminar aquela dificuldade. Tem pessoas que já fizeram 20 vezes o processo e o carro ainda morre. Porque a criatura que estava ensinando não se tocou que deixar o carro morrer é o primeiro exercício que a gente tem que trabalhar com o aluno para que ele elimine essa dificuldade. Então tem erros mínimos que representam muita coisa para o aluno, mínimos do ponto de vista fácil de consertar, e que o pessoal vai passando por cima, faz de conta que não existe. O outro fundamento que ele precisa aprender depende daquele erro que ele não consertou e o aluno reprova. Muitas pessoas aqui no canal estão aplicando nas suas aulas os fundamentos, os exercícios e os treinos que eu ensino, inclusive emocionais, aplicando nas suas aulas no CFC e estão conseguindo resolver o problema, eliminar as dificuldades e, inclusive, passar na prova depois de muitas reprovações. Então, pessoal, tem essas questões relacionadas a quem aprende, estado emocional, se essa pessoa tem algum outro problema que está interferindo, que ela traz para dentro do carro. Tem as questões relacionadas a quem ensina. Se está ensinando, se está adestrando, se está fumando dentro do carro, se está dormindo, se está grudado no celular, está do lado de fora conversando com o outro, enquanto o aluno tenta se bater sozinho por tentativa e erro, e é lógico que ele vai errar. Tem outras questões, o modo como ensina. Os nossos alunos aprendem dependendo do modo como nós ensinamos. De repente, a pessoa que está ali ensinando está tão desanimada, meu salário é pouco, eu tenho que dar um monte de aula, começo às 7 da manhã, termino 10 da noite, tenho 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, não dou conta. Mas a gente tem que lembrar que os nossos alunos não devem ser carbonos para as nossas desesperanças na profissão, né? Se está ruim, tenta resolver, tenta batalhar essas questões por outro lado, mas são vários os motivos que uma pessoa pode reprovar várias vezes. Questões emocionais, questões práticas de aprendizagem, várias coisas. E quando a gente pega uma pessoa dessa que já reprovou muitas vezes e você trabalha com ela no ritmo dela, mais devagar, mais lento, com treinos e exercícios,
e com um ensino que não seja decoreba nem adestramento, seja aquilo que ela consegue compreender, ela consegue sim executar. Ela vai demorar um pouquinho mais que os outros para aprender. Se você pega todos os fundamentos do ato de dirigir e joga tudo para cima do aluno, como se faz, o aluno não sabe pedal direito, não sabe trocar marcha, não sabe lidar com volante, com retrovisor, com noção de espaço, ele não sabe nada e está sendo exigido o tempo inteiro executar todas essas coisas ao mesmo tempo. Só pode dar nisso que a gente está vendo aí. Reprovação em cima de reprovação. Ou o processo de formação de condutores no nosso país e todos os seus atores trabalham juntos para resolver esse problema, trabalham de forma séria, esquecendo os milhões que rolam por trás de cada decisão, de cada contratação, de cada reprovação. Aí sim, quando a gente levar trânsito a sério nesse país, porque não dá para dizer que é um processo de formação de condutores, porque ele não forma. Não forma, não forma. Os números com acidentes envolvendo recém-habilitados, eles são bem expressivos. E o recém-habilitado acha que assim como no primeiro dia ele já foi jogado no trânsito de uma vez, porque no trânsito se aprende no trânsito, quando ele pegar a PPD dele, ele vai querer fazer isso sem treino. E muitas vezes o próprio medo de dirigir, a própria reprovação em sequência é fabricada dentro do próprio processo de formação de condutores. Gostem ou não gostem, é assim que funciona. É preciso que a gente reformule tudo isso, porque a partir do momento que começar a formar os instrutores para aprenderem de uma forma condizente com a realidade, aí sim nós estaremos caminhando no sentido de achar a raiz do problema. Às vezes, um aluno vai precisar muito mais tempo, uma abordagem diferente para aprender, explicar diferente, explicar de outra forma, não é só um padrão, isso aqui, como se fosse um manual e vai seguindo. Não é. Nós estamos lidando com seres humanos que são movidos a emoções, que são individuais. Não dá para você querer aplicar receitinha disso ou daquilo, porque vai dar errado. Se ficou dúvida, comentem, perguntem, a gente está aqui para interagir. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.